Então vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que vocês devem ter visto lá no vídeo, né? Então lá a gente definiu o que é uma superfície parametrizada. Então basicamente, deixa eu fazer aqui um breve rascunho. Então a superfície parametrizada, assim como uma curva parametrizada pode ser descrita por uma função vetorial de um parâmetro, uma superfície parametrizada é um objeto lá no R3 que pode ser descrito por uma função vetorial de dois parâmetros, tá certo? Então, de forma geral, por exemplo, se isso aqui é o plano, uma parte lá do plano R2, que a gente normalmente denota assim, o IV, e aqui é o XYZ, o nosso espaço. Então, uma superfície parametrizada, deixa eu fazer aqui um breve desenho, não ficou tão boa, mas vai dar para a gente ter noção. Então, essa superfície, eu digo que ela é uma superfície parametrizada, se existir um certo domínio aqui, U, de uma função de duas variáveis, que a gente denota assim R, que leva pontos nesse conjunto em pontos sobre essa superfície. Tá certo? Então, esse ponto aqui é a imagem, por exemplo, desse cara pela parametrização. E aí ele leva, por exemplo, esse carinha nesse ponto R de U e V sobre a superfície. Tá? Essa função vetorial ela tem componentes. As componentes a gente chama de coordenadas locais. Então é comum denotar essa R de U e V assim, ó, X de U e V, Y de U e V, Z de U e V. O importante é que, assim como no caso para curvas, qualquer informação que a gente queira acerca da minha superfície, a gente pode acessar essa informação através de operações sobre a parametrização, como por exemplo derivadas, tá? Então, onde U e V tomam valores nesse conjunto D, nesse domínio D. Okay? Então, sempre que a gente fornece uma parametrização, obrigatoriamente a gente tem que dizer quais são os possíveis valores que os parâmetros da parametrização podem assumir, tá? O domínio da função. Ok? E aí a gente viu, por exemplo, se você fixar, por exemplo, se eu fixar essa curva aqui, ó, digamos que esse cara tem coordenada V0. Então, essa curva coordenada, onde o V é constante igual a V0, ela vai aparecer aqui, quando você joga na parametrização, ela vai dar origem a uma certa curva aqui sobre a superfície. E essa outra curva aqui, por exemplo, U igual a 0, ela vai fornecer uma outra curva aqui. Né? E como curvas, né, a gente pode, por exemplo, perguntar pelos vetores tangentes a essa curva. Então, quem é o vetor tangente a essa curva nesse ponto? Quem é o vetor tangente a essa curva nesse ponto? Né? E esses vetores tangentes nada mais são do que as derivadas da parametrização em relação a U e em relação a V. E se você tomar, então, o produto vetorial desses dois carinhos, você tem um vetor normal à superfície nesse ponto. E você pode utilizar esse vetor normal para, entre outras coisas, determinar a equação do plano tangente à sua superfície nesse ponto P. Né? Vamos só relembrar, então, que o vetor normal à sua superfície, quando ele existe, né, ele é calculado assim, ó, RU vetorial RV nesse ponto. Tá? E aí, uma superfície é dita orientada se isso aqui existe para todos os pontos sobre a superfície, isso aqui é sempre diferente de zero. Na verdade, a gente diz que a superfície é lisa. Né? A orientação a gente vai ver mais à frente, mas também está relacionado ao vetor normal. Tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que a superfície ela é regular ou lisa. Tá bom? Ou suave. Quando isso acontece. Então, a superfície é lisa, regular ou suave. Tá bom? Que é uma condição parecida com o que a gente tinha para curvas, né? Lembra que a gente dizia que uma curva, ela era uma curva de parametrização R de T era uma curva regular quando a derivada da parametrização nunca se anulava. Ora, mas essa derivada é o vetor tangente. É assim? E por fim, a gente viu que o elemento superficial de área da minha superfície, então se eu tenho aqui a superfície, eu quero saber quanto equivale a areazinha desse elementozinho ds, ele é dado em termos da parametrização da seguinte forma, é a norma do vetor normal, né? Então, a norma de RU vetorial RV DU DV. Portanto, se eu quiser calcular a área da minha superfície S, tudo que eu faço é calcular a integral sobre essa superfície do elemento superficial de área, ou ainda, em termos da parametrização, integral sobre o domínio da parametrização da norma do vetor normal. Não é? Novamente, isso é muito parecido com o que a gente tinha para curvas, né? Lembra lá? Se você tem a parametrização para a sua curva, como é que eu calculo o comprimento da curva? Então, o comprimento da sua curva é a integral do elemento do comprimento de arco, ds, né?
que se escreve, no final das contas, como integral de A até B, no certo intervalo da parametrização, da norma do vetor tangente dt. Ó, norma do vetor tangente, norma do vetor normal. Ok? Então, muito parecido, a extensão, né, quase que direta do que a gente já viu para curvas. Pois bem, então vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo, e aqui ele pede o seguinte, normalmente a gente tem uma superfície, e aí é pedido que a gente parametrize essa superfície, ou seja, forneça uma função de duas variáveis que a descreva. Aqui ele deu o contrário, que ele forneceu a parametrização e pede que a gente identifique que superfície é essa. Tá? Que superfície é essa? Tá aqui os valores que os parâmetros da parametrização podem assumir. Tá bom? Então, a primeira coisa, vamos identificar aqui as coordenadas locais ou as funções coordenadas. Então, x como a função de u e v, nesse caso é o cosseno de v, né? Então, vamos colocar essa informação, o cosseno de v. O y como a função de u e v é o seno de v. E o z como a função de u e v aqui é igual a u. Tá certo? Com u no intervalo de 0 a 1 e v no intervalo de 0 a 2π. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar escrever uma expressão, né, que envolva apenas z, x e y. Então, para verificar se o que a gente tem no final das contas é algo conhecido. Eu vou tentar escrever esse cara como z como a função de x e y, para ver se isso aqui é o gráfico de uma superfície conhecida. Tá? No final das contas, eu quero sumir com esse u e v dessa representação. Então, para fazer isso, perceba o seguinte, olha só. Perceba o seguinte. Se eu quadrar essa expressão, quadrar o x, quadrar o y e somar os dois, o que é que eu vou ter? Vamos ver? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a u ao quadrado, cosseno ao quadrado de v mais u ao quadrado, seno ao quadrado de v. Ora, mas se eu colocar esse u ao quadrado em evidência, eu vou ter cosseno ao quadrado de v mais seno ao quadrado de v, que a gente sabe que é 1. Né? E isso aqui dá igual a u ao quadrado. Ora, mais u é o próprio z, né? Então, isso é z ao quadrado. Tá? Então, a gente fica com a seguinte relação. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Ou ainda, eu posso escrever assim, ó, z igual a raiz quadrada positiva de x ao quadrado mais y ao quadrado. Por que não tem raiz quadrada negativa, professor? Porque o z é sempre positivo. Como é que você sabe disso? Olha, o z está fazendo papel do meu u aqui, né? Ou o u está fazendo papel do z na minha parametrização, né? Assim? Mas o u só toma valores nesse intervalo, de 0 a 1, então o z é positivo. Então, moral da história, que superfície eu tenho? Bom, isso aqui a gente sabe que é um pedaço de um cone, né? Então, aqui é um cone. Eu tenho um desenhozinho dele aqui, ó. Um cone dessa forma. Tá, mas não é a superfície infinita, não é o cone completo, é só a parte do cone limitada pelo plano z igual a 1. Mas como é que o senhor sabe disso? Olha só, ele não fala que u está entre 0 e 1? Isso. E eu não sei que o z é igual a u? Isso. Então, o z também está entre 0 e 1. Então, a superfície desse problema é só essa parte aqui, ó. É a parte desse cone com uma abertura para cima, né? Limitada aqui em cima pelo plano z igual a 1. Tá certo? Z igual a 1. Então, qualquer informação que eu quisesse tirar acerca desse cone, eu poderia acessá-la através da parametrização aqui, ó. Tá? Por exemplo, se eu quiser o elemento superficial de área sobre o cone, eu consigo tirar em termos das derivadas da parametrização. Plano tangente de algum ponto sobre o cone, também assim, o campo de vetores normais sobre o cone, também e assim por diante. Tá bom? Tranquilo. Bom, o exemplo 37 é o mais convencional, né? Ele dá a superfície, né? E pede a sua parametrização. Ou ele descreve a superfície e pede que você a parametrize. Tá bom? Então, no exemplo 37, ele diz o seguinte: parametrize a parte lateral desse cilindro aqui, ó. X ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. É um cilindro finito, tá certo? Onde o z varia de 0 a 5. Tá? Então, você tem um cilindro de altura 5. Né? De altura 5 aqui. Não está centrado. Né? O eixo do cilindro não é o eixo z está por aqui. Esse eixo do cilindro é o eixo paralelo ao eixo z. Está deslocado aqui, ó, 3 unidades, tá certo? Em relação ao eixo y. E ele pede que a gente parametrize a lateral desse cilindro. Tá? Eu tenho um desenhozinho melhor feito aqui embaixo. Então, basicamente é isso aqui. A gente tem essa superfície, S, e ele quer que a gente parametrize essa superfície. Tá? Então, a forma mais simples de a gente parametrizar aqui é tomar proveito da simetria do problema. Olha, eu tenho um cilindro. Em que sistema de coordenadas talvez seja mais fácil de escrever essas coisas? O sistema de coordenadas cilíndrico. Por quê? O sistema de coordenadas cilíndrico consiste nas variáveis r, θ e z. Mas esse cilindro tem um r fixo, né? Qual é o raio desse cilindro aqui? É 3, né? É dito aqui, ó.
x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Então, raiz de 9, que é 3, é o raio desse cilindro. Então, esse cilindro em coordenadas cilíndricas é descrito assim, ó, R igual a 3. Bom, não é verdade, né? R igual a 3 ele estaria aqui, mas o R para a gente é 3 nesse caso. Tá certo? Então, o R é fixo. A gente não vai mexer no R. Então, a gente só vai ficar com essas duas outras variáveis, tá certo? Θ e z. Tá bom? E aí, no final das contas, a minha função vetorial tem que ser uma função vetorial que depende de dois parâmetros. Está aí os dois parâmetros que eu vou precisar. Tá? Então, vamos utilizar, de certa forma, as coordenadas, digamos assim, se eu quiser dar uma interpretação para elas, seriam as coordenadas cilíndricas para representar a parametrização dessa superfície. Tá? Então, perceba o seguinte. Então, eu tenho que parametrizar isso aqui, ó. X ao quadrado. Se fosse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, eu iria fazer o seguinte, eu iria chamar o x de 3 cosseno de θ e o y 3 seno de θ, não é verdade? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Mas no meu cilindro lá, ele está deslocado, é y menos 3 ao quadrado igual a 9. Então, enquanto o x realmente, o x que para mim vai ser uma função de θ e de z, eu vou escrever como 3 cosseno de θ, o y não vai ser o y que vai ser igual a 3 seno de θ. Vai ser o y menos 3. Isso tudo aqui para mim é que tem que ser igual a 3 cosseno de θ, tá certo? Perdão, 3 seno de θ. Porque agora, se eu pegar esse ao quadrado e esse ao quadrado, com certeza eu tenho 9. Né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, eu passo 3 para lá. Então, meu y, que agora é uma função de θ e de z, vai ser escrito assim, ó, 3 mais 3 seno de θ. Tá bom? Só isso. E o z, professor? Bom, o z é o próprio z do sistema de coordenadas cilíndrico, tá certo? Então, o z, que é uma função de θ e z, é até estranho, né? Redundante eu escrever assim. Então, se vocês não gostarem, vocês poderiam, em vez de escrever utilizando esses parâmetros θ e z, vocês poderiam escrever parâmetros arbitrários, por exemplo, como u para o ângulo e v para o z. Não iria alterar nada, tá certo? Mas aqui a gente entende o que está acontecendo. Então, o z é o próprio z, tá? Então, está aqui a nossa parametrização. Bom, eu tenho que fornecer o domínio da parametrização. O θ, como é esse ângulo, como é um solo de revolução, na superfície de revolução, melhor dizendo, o θ varia de 0 a 2π. E o z? Ele disse que eu tenho um cilindro de altura 5, então o z vai de 0 a 5. Tá? Então, novamente, está aqui a parametrização. Portanto, se eu colocar na forma vetorial, eu posso escrever esse carinha assim, ó, R de θ e z igual a 3 cosseno de θ, 3 mais 3 seno de θ e z. Tá? Então, está aqui a parametrização da parte lateral daquele meu cilindro. Novamente, qualquer informação que eu quiser acessar dessa superfície lateral do cilindro, eu posso acessar através de derivadas ou operações em relação a essa parametrização que a gente acabou de escrever aqui. Tranquilo? Beleza. Por exemplo, eu poderia utilizar a parametrização para determinar quem é o vetor normal à superfície nesse ponto, quem é o vetor normal à superfície nesse ponto, quem é o vetor normal à superfície nesse ponto, o vetor normal aqui. Né? E se eu tenho o vetor normal, eu poderia utilizar ele para, por exemplo, encontrar a equação do plano que é tangente a esse cilindro nesse ponto aqui. Que é o que a gente vai fazer no próximo exemplo, só que em vez de um cilindro no próximo exemplo, a gente vai ter uma esferinha, como vocês vão ver, vou ter uma esfera centrada na origem de raio 1, ele dá um ponto nessa esfera, e ele vai pedir no próximo exemplo que a gente determine a equação do plano que é tangente a essa esfera nesse ponto. Então, o que a gente precisa? Do vetor normal à esfera nesse ponto. Com o vetor normal e o ponto, eu monto a equação desse plano, né? Que nesse caso para a gente vai ser chamado de plano tangente. Relembrei como é que é a equação vetorial do plano? Então, olha só, se eu tenho outro ponto Q que pertence ao plano de coordenadas x, y, z, e se esse ponto P tem coordenadas x0, y0 e z0, então a equação vetorial desse plano, seja ele tangente ou não, relembra que se escreve assim, ó, é o vetor normal escalar PQ, né, igual a 0. Onde PQ é o vetor cujas coordenadas são x menos x0, as componentes, melhor dizendo, y menos y0, z menos z0. E você faz esse produto igual a 0. Então, é isso que a gente vai fazer para a nossa esferinha do próximo exemplo. Tá? Então, exemplo 38, como eu falei, determine a equação do plano tangente à esfera centrada na origem de raio 1, né, no ponto dado. Tá?
Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia aproveitar o resultado do exemplo 35, que a gente já fez, onde eu já calculei todas, já parametrizei a esfera, calculei as derivadas, mas como a gente ainda está acostumando aqui, se acostumando a calcular essas coisas com as parametrizações, eu vou fazer do começo novamente, tá? Então, a primeira coisa é parametrizar a nossa esfera, é uma esfera centrada no eixo de raio 1, uma forma mais fácil é utilizar o sistema de coordenadas esférico, né? Ou uma parte dele, né? Porque o sistema de coordenadas esféricas envolve ρ, θ e φ. Mas, como a esfera é x ao quadrado, mais y quadrado, mais z ao quadrado igual a 1, isso aqui é ρ, né? É ρ igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Vou no sistema de coordenadas esféricas, onde tiver ρ, vou colocar 1. E aí eu vou ficar com a expressão para o x, para o y, para o z, que envolve apenas φ e θ, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, x como a função de φ e θ, é assim, ó, ρ cosseno de θ, seno de φ, mas o ρ para a gente é 1. O y como a função de φ e θ, vai ficar ρ seno de θ, seno de φ, mas a gente já viu que o ρ é 1. E o z, como a função de φ e θ, vai ficar ρ cosseno de φ, mas novamente o ρ é 1. Tá certo? Então, a nossa parametrização ficou assim, ó, r como a função de φ e de θ igual a cosseno de θ, seno de φ, seno de θ, seno de φ, não é assim? E o z igual a cosseno de φ. Então, está aqui a parametrização. Qual é a faixa de valores da minha parametrização? Bom, o θ e φ podem tomar valores em que intervalo? O φ para a gente fica no 0 a π e o θ de 0 a 2π, né? Isso a gente já viu, mas não custa nada fazer mais uma vez. Ok. Então, o próximo passo, antes de determinar o vetor normal, é descobrir quem é esse ponto P. O ponto P está aí dado, professor, 6, raiz de 6 sobre 4, raiz de 2 sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Tudo bem. Mas como esse ponto pertence à esfera, deve existir, e como essa aqui é uma parametrização da esfera, deve existir um certo valor de θ e de φ, que eu jogo aqui na minha parametrização para que eu possa reobter esse ponto, né? Raiz de 6 sobre 4, raiz de 2 sobre 4 e raiz de 2 sobre 2. Então, primeiro a gente tem que descobrir que φ e θ é esse responsável para que eu obtenha o ponto P. Já que tudo que eu vou calcular na superfície vai ser nesse ponto, tá bom? Então, primeiro perceba o seguinte. Então, note ainda o seguinte. Okay. Quem deve ser o valor de φ e de θ que eu devo colocar aqui para que eu tenha exatamente x igual a isso, y igual a isso e z igual a raiz de 2 sobre 2? Bom, eu tenho que resolver o seguinte sisteminha. X igual a esse x aqui, componente y da minha parametrização igual a esse y aqui, e a componente z igual ao z da parametrização, né? Então, vamos ficar com o seguinte sisteminha. Olha só, raiz de 6 sobre 4 igual a x. Mas quem é o x para mim? É cosseno de θ, seno de φ. Né? O y, lá o y do ponto é raiz de 2 sobre 4. Mas o y da nossa parametrização é seno de θ, seno de φ. E eu tenho que o z do ponto é raiz de 2 sobre 2 e o da minha parametrização é cosseno de φ. Então, eu tenho que resolver esse sisteminha, né? 3 incógnitas, 2 incógnitas, 3 equações. Dá para a gente resolver sim. Bom, pergunta, qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? Resposta, 45. Então, φ para a gente aqui é π sobre 4. Tá bom? Então, a gente tem aqui o φ. Como é que eu faço para descobrir o θ? Bom, se você dividir essa equação por essa, perceba que esse cara vai com esse, e aí você vai ficar com o seguinte, olha só. Tangente de θ, né, que é seno sobre cosseno. Se eu dividir esses dois carinhas, vai ficar raiz de 2 sobre 4, dividido, bom, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então 4 sobre raiz de 6, né? Simplificando aqui. Bom, aqui embaixo tem um raiz de 2 vezes um raiz de 3, esse raiz de 2 faz com raiz de 2, 1 sobre raiz de 3 ou raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 sobre 3. Portanto, o θ para a gente aqui é 30 graus, né? Π sobre 6. Tá bom? Então, eu sei que aquele ponto dado sobre a superfície corresponde na minha parametrização, o ponto P, né? Vou colocar essa informação aqui, assim. O ponto P lá do problema, né, da minha esferinha, corresponde ao R de φ igual a π sobre 4 e θ igual a π sobre 6. Tá bom? Vamos guardar essa informação que a gente precisa dela já já. Ok. Agora, eu preciso calcular o vetor normal. Eu tenho o ponto, olha, o ponto foi dado desde o início, eu preciso do vetor normal à minha esferinha. Então, eu tenho aqui a minha esferinha. Tenho um ponto sobre a esfera, que é esse ponto P dado no problema. E eu quero agora o vetor normal aqui. Então, para encontrar esse vetor normal, eu preciso de dois vetores que são
dois vetores que moram no plano tangente, né? Eu preciso do Rφ e do Rθ. Tá certo? Porque aí quando eu fizer o produto vetorial desses dois carinhos, deixa eu colocar assim, Rφ e Rθ. Porque aí quando eu fizer o produto vetorial desses dois carinhos, o resultado vai ser esse vetor aqui. Tá? Pois bem, então para eu encontrar o Rφ, eu tenho que derivar a minha parametrização aqui em relação a φ. Tá? Então se eu derivar isso, vamos fazer aqui embaixo. Então, eu vou calcular a derivada da minha parametrização em relação a φ. Então lembra, o x era cosseno de θ, seno de φ, né? Então a diferença aqui agora vai ficar cosseno de θ, cosseno de φ. O y era seno θ, seno φ, então continua seno θ, o derivado do seno vai ficar cosseno, né? Então cosseno φ. E o z era cosseno de φ, quando derivar vai ficar menos seno de φ. Pois bem, vamos calcular logo esse cara no ponto em questão, né? Qual o ponto, professor? Esse aqui, ó. Φ igual a π sobre 4 e θ igual a π sobre 6, que corresponde ao ponto P lá do nosso problema, tá bom? Então, vamos fazer isso em π sobre 4 e π sobre 6. Então, isso vai ficar cosseno. Bom, vai ficar cosseno de π sobre 4, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes, deixa eu ver, vou colocar aqui θ e φ, professor. Não, é cosseno de π sobre 6, tá certo? Então, cosseno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. Aí esse cosseno, sim, vai ser cosseno de π sobre 4, vai ficar raiz de 2 sobre 2. O próximo vai ficar seno de π sobre 6, que é meio. E o outro vai ficar raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ficar menos seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, o nosso ponto em questão, ou esse vetor, na verdade, ficou assim, ó, raiz de 6 sobre 4, raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 2. Pronto, vamos guardar esse vetor. Eu só preciso mais um para fazer o produto vetorial para encontrar o vetor normal. E aí acabou. Com o vetor normal e o ponto eu posso montar a equação do plano. Né? Então, vou fazer a mesma coisa agora para o Rθ, tá? Então, vamos lá. Rθ, vou derivar minha parametrização em relação a θ. O x é cosseno θ, seno φ. Derivado do cosseno menos seno, né? Então, menos seno θ, seno φ. O y era seno seno, né? Então, a derivada do seno vira cosseno. Cosseno θ, seno φ. E a derivada do cosseno de φ em relação a θ é zero. Não tem φ, né? Não tem θ, perdão. Então, vamos calcular agora esse carinha no ponto. Vou colocar assim para não esquecer. Φ igual a π sobre 4, θ igual a π sobre 6, tá bom? Então, novamente, aqui vai ficar seno de π sobre 6, vai ficar meio, com esse menos meio. Então, menos meio vezes, aqui vai ficar seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. O outro ponto vai ficar cosseno de π sobre 4, raiz de 3 sobre 2. De π sobre 4, não, de π sobre 6, vezes o seno de π sobre 4, aí sim, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 e o outro é zero, né? Então, ficamos com menos raiz de 2 sobre 4, raiz de 6 sobre 4 e 0. Pronto, já tenho os dois vetores que eu precisava. Tudo que eu preciso agora é fazer o produto vetorial desses caras, tá certo? Por fim, o meu vetor normal no ponto P, que corresponde a φ igual a π sobre 4 e θ igual a π sobre 6, vai ser o produto vetorial desses dois carinhas, tá certo? Por definição, é o Rφ vetorial Rθ. Tá? Ou seja, I, J, K, os componentes do primeiro vetor, raiz de 4, raiz de 2 menos raiz de 2, perdão, raiz de 6, raiz de 2 menos raiz de 2, sobre 4, sobre 4, sobre 2. Sobre 4, sobre 4, sobre 2, e o próximo vetor está aqui, menos raiz de 2 sobre 4, raiz de 6 sobre 4 e 0. Pois bem, tudo que a gente tem que fazer agora é computar esse determinantezinho, e aí a gente tem o vetor normal. Com o vetor normal e o ponto, eu determino a equação do plano tangente de forma bem simples, tá? Então, para a gente não perder tempo, eu vou colocar direto aqui o resultado desse produto vetorial. A gente vai encontrar o seguinte, raiz de 3 sobre 4, 1/4 e 1/2. Ok? Então, como é que vai ficar a equação do nosso plano? A equação do plano tangente, assim, ou note ainda,
A equação do plano é assim, né? O vetor normal, escalar x menos a coordenada x do ponto, y menos y do ponto, z menos z do ponto, igual a zero. Bom, meu vetor normal está aqui. x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto P, né? A gente já conhece. Então, como é que vai ficar esse carinha? Vai ficar assim, ó, raiz de 3 sobre 4, 1/4, 1/2, escalar x menos a coordenada x do ponto, se não me engano, raiz de 6 sobre 4, y menos a coordenada y do ponto, raiz de 2 sobre 4, z menos a coordenada z do ponto, eu acho que era raiz de 2 sobre 2, isso, igual a zero. Tá, agora é só multiplicar, distribuir, simplificar, e aí a gente vai ficar com o seguinte, depois que simplificar tudo, é com a seguinte equação, raiz de 3x mais y mais 2z igual a 2, raiz de 2, e essa é a equação do plano, que nesse caso é a equação do plano tangente à esfera, tá bom? Então, a equação do plano tangente à esfera no ponto P dado, tá bom? Que é o ponto de coordenadas raiz de 6 sobre 4, raiz de 2 sobre 4 e raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Ok. Então, o próximo exemplo, o 39, na verdade, esse 39 a gente vai obter uma formulinha, né? Uma forma de parametrizar superfícies de rotação ou de revolução. Então, a ideia é o seguinte, você tem uma curva, deixa eu colocar mais ou menos assim, por exemplo, aqui está o eixo x, o eixo y, você tem uma curva qualquer, você tem a parametrização dela, r de t, não vou colocar r de t não, porque eu já estou usando a letra r, por exemplo, alfa de u. Você tem a parametrização dessa curva C aqui. E aí você vai fazer o seguinte, você vai girar essa curva em torno do eixo X, tá? Tá aqui, girou em torno do eixo X, o Z está saindo do quadro, no caso aqui, saindo da tela do computador ou do dispositivo que você estiver usando. E aí quando você girar, você vai ter algo mais ou menos assim, né? O que a gente chama de uma superfície de revolução. O que a gente vai fazer nesse exemplo aqui? Determinar uma parametrização para uma superfície como essa. Tá? Uma superfície que é obtida através da rotação de uma curva como essa que eu acabei de falar, em relação ao eixo X. Mas vocês vão ver que a gente vai fazer em relação ao eixo X, mas a gente pode adaptar isso aí para o mesmo problema em relação ao eixo Z ou em relação ao eixo Y. Tá? O resultado vai ser bastante análogo. Então, como eu falei, fiz um desenho aqui, já deixei pronto. A ideia é o seguinte, você tem essa curva C em vermelho, tá? E aí você vai girar essa curva em relação ou em torno ao eixo X. Quando você fizer, ela aparece por aqui, dando origem a essa figura em forma de sino. Então, a gente quer parametrizar esse carinha. O que eu conheço? Eu conheço a curva. Então, eu conheço a parametrização dessa curva, tá certo? Que eu estou chamando de alfa de u. Então, aqui é a componente x da parametrização e aqui é a componente y da parametrização. Tá? Da parametrização dessa curva que mora no plano xy. Quando eu girar esse cara, agora o objeto está no espaço. Né? Agora virou uma superfície. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer para parametrizar esse cara? Bem simples, ó. Vamos pegar um ponto qualquer. Veja, se eu cortar essa figura com um plano paralelo ao plano zx, como esse plano que eu estou mostrando aqui para vocês, que figuras vão aparecer? Bom, como é uma superfície de revolução, vão aparecer circunferências, tá certo? Estou vendo esse disco aqui. Essa circunferência, na verdade. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parametrizar. Vamos olhar essa circunferência que está desenhada nesse plano aí. Tá bom? Se você pegar, por exemplo, um ponto genérico aqui, ó. Deixa eu pegar primeiro um ponto sobre essa curva e depois um ponto rotacionado. Tá? Então, esse ponto roxo que eu estou mostrando aqui, esse primeiro, ele pertence à curva. Portanto, a sua coordenada x é dada assim e a sua coordenada y é dada dessa forma. Tá? Onde x, nesse caso, é a distância do eixo y até esse ponto, né? Que é a mesma, bom, até esse ponto aqui em cima, professor, que é a mesma até esse ponto aqui. Né? Essa distância aqui é x, né, para a gente, que para a gente o x é o f de u. Porque nesse plano aqui, ó, que eu estou achurando aqui, o x não varia. Né? É um plano paralelo ao plano zy. Bom, e quem é a coordenada y desse ponto? Bom, a y desse ponto é a y da parametrização. Tá? Portanto, esse outro ponto aqui, ele tem coordenada x dada dessa forma, e tem uma certa coordenada y que a gente vai escrever em termos desse cara, mas esse y aqui, esse ponto aqui, não está mais sobre a curva. Ele foi rotacionado. Tá? Digamos que eu girei aqui, deixa eu apagar aqui, senão a figura vai ficar muito poluída. Eu rotacionei aqui de um certo ângulo, ó, de um certo ângulo V. Então, eu vou tentar escrever tudo em termos desse U, que era a parametrização da minha curva original, e desse ângulo que eu utilizei para rotacionar. Onde V vai variar de quanto a quanto? De 0 a 2π para ter essa figura de rotação, tá certo? Ou de revolução. Tá bom? Então, note o seguinte. Deixa eu colocar assim. Note o seguinte, note que
Então, nessa curva aqui, que é uma circunferência, essa circunferência ela mora nesse plano aqui, ó, no plano x igual a essa constante, x igual a f de u. Tá? Então, essa circunferência só depende de quem? De y e de z. Então, como é que eu posso escrever essa circunferência nesse plano verde? Posso escrevê-la assim, ó, y² mais z². Bom, como é uma circunferência, ela tem um raio. Quem é o raio dessa circunferência? Bom, o raio da circunferência é exatamente... Deixa eu pegar aqui uma cor mais fácil para marcar ali. O preto aqui, pronto. É exatamente essa alturinha aqui, né? Que é a mesma que essa daqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui porque ficou muito poluído. Ok? Esse aqui é o raio dessa circunferência. Que é o mesmo que esse outro aqui, né? Ele só foi girado para cá, né? Foi demais. Tranquilo? Ora, mas essa alturinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é a coordenada y desse ponto. E a coordenada y desse ponto é dada assim. Tá? Então, como é que fica a equação da circunferência? Y² mais z² igual ao raio ao quadrado, mas o raio é g de u. Tá? Lembrando que o x é fixo, naquele plano x é f de u. Tá? Fixado u, você tem essa circunferência nesse plano. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou parametrizar esses carinhas. Na verdade, o y e o z. O x já está parametrizado, o x não varia naquele plano. Né? Então, como é que eu parametrizo uma circunferência? Bom, se fosse y² mais z² igual a um raio quadrado qualquer, é fácil parametrizar. Só chamar isso aqui de r cosseno de v e esse de r seno de v. Né? Porque esse cara ao quadrado, mas esse ao quadrado com certeza dá cosseno ao quadrado. Bom, dá o raio ao quadrado. Bom, eu vou usar a mesma ideia para parametrizar esse cara. A diferença é que esse aqui vai ser o meu raio, tá? Que depende desse u. Tá bom? Então, o y, que vai ser uma função que depende de u e de v, onde v é aquele ângulo de rotação que eu já mostrei a vocês, vai ficar escrito assim, ó, g de u vezes cosseno de v. Por sua vez, o z, que também vai depender de u e v, vai ficar escrito assim, ó, g de u vezes seno de v. Perceba que se eu pegar esse cara ao quadrado, mas esse ao quadrado, o resultado é g ao quadrado, como está aqui. Tá? E o x, que é uma função de u e v, é o próprio f de u. Ok? E com isso a gente parametrizou essa superfície, que é uma superfície de revolução. Tá? Então, como é que fica a função vetorial que descreve ela? R, que depende de u e v, ficou assim, ó, f de u, g de u cosseno de v, g de u seno de v. Ok? Bom, feito isso, eu tenho que dizer quais são os valores que u e v pode assumir. Bom, o problema diz que vem lá daquela curva. U varia no intervalo de A a B, né? É o intervalo de definição da curva alfa dado no problema. E o V? Bom, o V é aquele ângulo, né? Então, 0 a 2π, que é uma figura de revolução ou de rotação. Então, esse aqui é o domínio da minha parametrização. Tá bom? Então, isso aqui é uma forma genérica de você parametrizar uma superfície de rotação ou uma superfície de revolução quando ela é obtida rotacionando em torno do que eixo? Do eixo x. Veja que o eixo x é exatamente aquele eixo que não tem função trigonométrica associada a ele, né? Tivesse eu girado em torno do eixo z, você ia ter isso aqui, por exemplo, aqui, isso aqui, por exemplo, aqui, e esse cara ia vir para cá. Tá certo? Ia ser apenas uma troca, uma permutação desses carinhas. Tá? O eixo de rotação é aquele que não aparece as funções trigonométricas. Tá? Como é o caso do primeiro exemplo que a gente fez na aula de hoje, olha só. O primeiro caso lá, que é um cone. O que é um cone? Você obtém um cone girando essa reta em torno do eixo z. Né? Olha lá para as equações que definem o eixo z. Tem função trigonométrica aqui? E tem mesmo não, professor. Só tem nos outros. Ó. Entendeu? Então a ideia é a mesma. Eu fiz agora para esse sólido, ou na verdade para essa superfície de revolução em torno do eixo x, mas a mesma expressão, ou uma expressão muito similar, você obteria girando em torno de outro eixo, ou do y ou do z. Então, para que eu fiz esse exemplo? Para que a gente pudesse aplicar nesse exemplo 40, que é bem interessante. O exemplo 40 diz o seguinte: você tem um círculo no plano xy, deixa eu fazer só aqui um esboço rápido. Você tem aqui o plano xy, e aí você tem um círculo, deixa eu colocar assim. Você tem um círculo aqui, ó, centrado aqui em x igual a A, em y igual a B. E aí o que você vai fazer? Bom, aproveitando o que a gente já fez no exemplo anterior, eu vou girar esse cara em torno do eixo x. Tá? Quando eu girar esse cara em torno do eixo x, deixa eu colocar o eixo z aqui só para a orientação da gente. Quando você girar ele, vai aparecer uma superfície. Ele quer que você parametrize essa superfície que vai aparecer. Então, esse círculo ele vai aparecer por aqui, né?
E aí você vai ficar com uma superfície mais ou menos assim, né? Você está olhando ela aqui de lado, né? E se você pegar essa figura e colocar ela deitada, ela vai ficar algo mais ou menos assim. Tá? Parece uma rosquinha. É o toro. Tá? Então, o que ele pede nesse exemplo? Determine uma parametrização para o toro e depois calcule a sua área. Tá certo? A área dessa superfície. Tá bom? É isso que ele pede para a gente fazer aqui no exemplo. Então, tá aqui uma figurinha melhor desenhada. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Aproveitar o que a gente já teve no exemplo anterior. Esse cara, não posso descrever como uma curva parametrizada no plano XY? Sim. Gira em torno do eixo Z? Sim. Então, do eixo X? Sim. Então, eu só vou aproveitar essa expressão. Tudo que eu tenho que descobrir é quem é o F de U e o G de U aqui do meu exemplo. Tá? Então, olha só, como é que eu posso parametrizar essa circunferência aqui, ó, de raio R, centrada em A e B? Então, perceba o seguinte. Eu posso parametrizar aquele carinha que é assim, ó, x menos a, não está citado na origem, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Posso parametrizar esse cara assim, ó. Posso chamar o x como uma função de u igual a mais r cosseno de u. E o y como uma função de u, eu posso escrever como sendo b mais r seno de u. Por que assim, professor? Porque se você fizer y menos b e x menos a, que é o que você tem exatamente aqui, quando você quadrar esses caras, você vai ter r ao quadrado cosseno ao quadrado, mais r ao quadrado seno ao quadrado, que vai, no final das contas, ser quem? R ao quadrado. Pois bem, isso aqui é o f de u lá do problema, e isso aqui é o g de u lá do problema anterior. Ok? Então, tudo que a gente tem que fazer agora é só substituir esses carinhas nessa expressão que a gente já tem pronta. E acabou. Claro, nessa formulação aqui, ó, o u para a gente aqui vale em que intervalo? Parametrizei aquele círculo, então vale intervalo 0 a 2π, tá certo? Logo, olha como é que fica a parametrização desse toro. Vai ficar assim, ó. O x que depende de u e v vai ser o próprio f de u, né? Então, a mais b cosseno de v, não, cosseno de u, né, professor? O y que depende de u e v, isso aqui é o meu f de u, né? Vai ser g de u vezes o cosseno, né, de v, mas g de u para a gente é toda essa expressão. Então, b mais r seno de u, tudo isso vezes cosseno de v. E, por fim, o z de u e v vai ficar assim, ó, a mesma coisa, só que seno. Bom, então, b mais r seno de u, tudo isso que multiplica seno de v. Pois bem, então aqui está a minha parametrização. E o domínio da minha parametrização, quem vai ser? Bom, o u eu sei que varia de 0 a 2π. E como uma figura é uma figura de revolução, o v, que era aquele ângulo lá do exemplo anterior, também varia de 0 a 2π. Tá bom? Então aqui está completo a descrição daquela superfície. Se você pegar isso aqui e jogar algum pacote computacional, como o Maple, GeoGebra, o MATLAB, MATCAD, e pedir para ele desenhar essa superfície, ele vai retornar essa daqui. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Determinar a área dessa figura. Para isso eu preciso calcular o elemento superficial de área. Então, note ainda, então coloca assim, devemos determinar o dSzão, né, que é o elemento superficial de área. Como é que eu calculo isso? É a norma dessa derivada aqui, ó, que é o nosso vetor normal à superfície, né, du, dv. Então, uma vez que eu tenha calculado isso aqui, para calcular a área, basta eu integrar. Né? Basta eu integrar essa coisa nesse intervalo aqui, ou na verdade sobre essa região. Tá bom? Então, como é que eu acesso essa informação? Calculando essas derivadas na minha parametrização. Tá? Eu vou só reescrever esse carinha de uma forma mais compacta. Então, ficamos assim, ó, r de u e v, ficamos com a seguinte expressão. Então, a mais b cosseno de u, deixa eu fazer assim que eu acho que consigo pegar mais. Então, a mais b cosseno de u, o y é b mais r seno de u, que multiplica cosseno de v, e o z, b mais r seno de u, que multiplica seno de v. Tá bom? Então, a gente vai calcular agora essas derivadinhas. Depois fazer produto vetorial, depois tomar a norma desse cara, e aí a gente vai ter o elemento superficial de área, e aí calculando a integral do elemento superficial de área, eu vou ter a área da região.
tá bom? Então vamos primeiro o RU. Então a derivada em relação a U. Então 0, né? Derivada de B cosseno, vai ficar menos B seno de U. Só tem o U aqui, tá certo? Então a derivada do B vai ser 0, a derivada do seno vai ficar cosseno. Então R cosseno de U, cosseno de V, tá? E por fim, aqui a derivada vai ser 0, aqui vai ficar B cosseno, perdão, R cosseno de U, seno de V. Show! Agora eu preciso do RV. Aqui não tem V, 0. A derivada do cosseno menos seno, então ficou menos B mais R seno de U, seno de V, né? E a derivada do seno vai ficar cosseno, então B mais R seno de U, cosseno de V. Pois bem, o que eu tenho que fazer agora? Produto vetorial desses dois carinhas, depois tomar a norma para ter o elemento superficial de área. Mas aqui, pessoal, note o seguinte. Note o seguinte. Se eu fizer o produto escalar desses dois vetores, por que você está falando produto escalar aqui, professor? Vocês vão ver. Eu vou calcular, porque a gente precisa fazer isso aqui, ó, RU, vetorial RV, e depois tomar a norma. Então, em vez de fazer isso em duas etapas, primeiro calculando o produto vetorial, para depois acessar a norma do vetor, eu vou acessar essa informação de uma vez só. Como? Utilizando uma relação conhecida de vocês, que é a identidade de Lagrange para o produto vetorial, para a norma do produto vetorial. Que diz o seguinte, que a norma de A vetor B, né, eu posso escrever como raiz quadrada da norma de A ao quadrado, norma de B ao quadrado, menos A escalar B ao quadrado. O que acontece é que se A e B for ortogonais, isso aqui é 0. Né? E aí, ó, ficaria a raiz quadrada disso aqui, só. Tudo que eu teria que fazer para computar a norma do produto vetorial seria o tamanho de A e o tamanho de B. Né? É óbvio, né, professor? Se A e B são ortogonais, não é assim? É o tamanho de A vezes o tamanho de B vezes o seno do ângulo, se eles são ortogonais, né? Então esse ângulo é sempre 1. Né? Então é isso que eu vou fazer, pessoal. Vou mostrar que esses dois vetores são ortogonais e aí a norma do produto vetorial vai ser só o produto das normas. Tá bom? Então perceba o seguinte, se você fizer isso com esse, dá 0, né? Se você fizer esse com esse e somar os dois, vai dar 0 também. Por quê? Primeiro, olha só, aqui tem R cosseno de U. Aqui tem R cosseno de U. Aqui tem cosseno de V. Ah, professor, aqui é seno, mas aqui tem cosseno, vai aparecer no produto. E aqui tem seno que vai aparecer no produto com esse cara. Aqui, ó, é o mesmo que esse, só que tem um menos. Tá certo? Então, note que RU escalar RV é 0. Tá? Portanto, a norma de RU vetorial RV vai ser simplesmente a norma de RU, né, vezes a norma de RV. E aí, rapidamente, a gente consegue obter esses carinhas. Tá? Vamos lá, primeiro a norma de RU. Norma de RU ao quadrado. Como é que vai ficar? Bom, esse ao quadrado, ó, primeira componente ao quadrado, mais segunda componente, mais terceira. Então vai ficar B seno ao quadrado, né? Então, na verdade, B ao quadrado, seno ao quadrado, mais. Próximo termo, R2 cosseno 2, cosseno 2, né? Então, R2 cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Mais o outro que é R2 cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Veja que tem muito cosseno ao quadrado, seno ao quadrado nessa brincadeira, né? Se você colocar esse R2 cosseno ao quadrado e esse R2 cosseno ao quadrado em evidência, aqui é V, professor. Você vai ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Tá certo? Então, tudo isso aqui vira apenas esse cara. R2 cosseno ao quadrado de V. Perdão, de U. Só que R2 cosseno ao quadrado mais... Deixa eu ver se não está faltando ninguém. Aqui não é B, né, professor? Vamos voltando aqui. Deixa eu ver. Aqui é R. Olha o erro. Aqui é R, pessoal. Tá. Pronto, agora sim. Senão não teria como eu simplificar, fazer simplificações ali. R. Então aqui é R. E aqui é R. Ah, agora sim. Tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. R, correção feita. Ok, aí agora sim. R ao quadrado seno ao quadrado mais R ao quadrado cosseno ao quadrado vai ficar o R ao quadrado, tá? Então isso tudo aqui é R ao quadrado. Mas eu quero tirar a raiz, né? Então, a gente vai ficar o seguinte. Norma de RU igual a R. Rzão. Show. Agora eu preciso apenas da norma do outro carinha. Mas o outro vai ser mais fácil ainda, porque aqui tem um zero já, né? Vai ser só esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então, repara. Esse aqui é o quadrado e esse é o quadrado, eu posso colocar a evidência, né? Esse menos vai sumir.
Vai ficar só seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Então vai dar apenas esse termo aqui ao quadrado, tá bom? Então esse foi mais rápido ainda, mais rápido ainda. Então a norma de RV ao quadrado ficou apenas esse carinha aqui ao quadrado, né? Ó. B mais R seno de U ao quadrado. Então B mais R seno de U ao quadrado. Bom, extrair logo a raiz e ficar com o que nos interessa, que é isso aqui. Ok? Assim, como é que vai ficar o elemento superficial de área? Assim, o meu ds, meu dszão, que é RU vetorial RV, né? Nesse caso para mim, RU vetorial RV é a norma desse cara. Como esses caras são ortogonais, ficou apenas RU vezes RV, tá certo? A norma desses carinhas. Ou seja, R ficou R, tá aqui, vezes isso, tá? Então ficou esse produto aí desses dois carinhas. Então ficou Rzão, que multiplica B mais Rzão seno de U, vezes as diferenciais, du, dv. Acabou. Tem um elemento superficial de área. Agora eu consigo calcular a área. Então a área daquele toro, a área da superfície é a integral dupla do elemento de superfície, né? Que, na verdade, a integral de superfície do elemento de superfície, que é igual à integral dupla dessa coisa. R mais B, R que multiplica B mais seno de U, du com U variando de 0 a 2π, dv com V variando de 0 a 2π. Acabou, pessoal. É só essa integralzinha e já era. Bom, o R é constante, pode sair, né, da integral. Então ficou Rzão, que multiplica a integral de 0 a 2π. Pessoal, perceba o seguinte. A integral... Vou colocar variável, né, professor? A integral de seno de U, né, com U variante de 0 a 2π, a integral do seno de 0 a 2π é 0. Tá bom? Então eu só tenho que olhar quem é a primitiva do B. Né? Mas a primitiva de B de U é B. Então perdão, é B vezes U. E aí você vai fazer isso de 0 a 2π. Depois integra o que sobrar em V. Tá? Mas o 2π desce, então vai ficar 2πb. Então vai lá para fora. Então ficou 2πbr. Quem é a primitiva de dv? V. E aí você vai fazer isso de 0 a 2π, vai dar 2π. Vezes 2π, 4π ao quadrado br. Tá bom? Portanto, então por fim, a área daquela... Por fim, a área do toro é dada dessa maneira. 4 daquele toro, tá certo? 4π ao quadrado, 4π ao quadrado, b vezes Rzão, tá? Se você não quiser escrever em termos desse bzinho, note que bzinho é o raio, bzinho é essa distância aqui, né? Ó. Tá? Que seria, digamos assim, o raio desse círculo grande aqui, né? O raio descrito pelo centro dessa circunferência. Né? Se você chamar isso de Rzinho, chamar esse raio, era melhor ter chamado de Rzão, né? Mas se você chamar de Rzinho, foi demais aqui, deixa eu voltar. Então você poderia escrever essa expressão como sendo 4πr2 Rzinho vezes Rzão. Onde Rzinho, nesse caso aqui ficou assim, né? Se você olhar em outros livros talvez esteja o contrário. Mas devido à notação que eu usei, Rzão seria o raio do círculo e Rzinho seria o raio daquele círculo maior, que seria o círculo descrito pelo centro do círculo menor, quando você gira ele em torno de um eixo qualquer, nesse caso foi do eixo X. Tá bom? Mas eu vou deixar o Bzinho para não atrapalhar o resultado. Ok, então é dessa forma que a gente calcula a área desse cara, unidades de área. Tranquilo? Ok.